E aí, pessoal, bem-vindos, obrigado pela presença. É uma honra estar aqui com todo esse povo, nesse sabadão de sol. Estão aqui curtindo esse monte de conteúdo. E eu vim aqui falar para vocês sobre marketing e comunicação na era digital. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Mesomo. O André já me apresentou, né? Deixa eu pegar o passador aqui. Beleza. Eu sou arquiteto também. Trabalho e trabalhei por muitos anos sempre com projetos de edificações. E comecei o Refresher com o André lá em 2015, por aí. Começamos com as ideias lá em 2014. Estamos aí até agora e a gente teve muitos desafios na área de marketing e de comunicação, né? Eu acho que um dos maiores desafios de qualquer negócio é a venda, é o marketing e a comunicação, para a gente ser bem compreendido, conseguir passar nossa mensagem para os nossos clientes. Bom, aqui é uma panela, uma mistura de tudo que foi falado. Eu voltar um pouquinho aqui, ó, na era digital, né? Marketing e comunicação na era digital. Porque agora a gente já virou de era. Tudo que eu fiz um MBA em gestão empresarial, a gente viu muito de marketing em 2008. E o que eu aprendi lá, muito do que eu vi lá, a maior parte, na verdade, não se aplica mais. Então, na era digital, a gente está na era da conexão. O nome nosso aqui é muito conveniente, Conexão Refresher. E aí eu pergunto para vocês, tecnologia digital, afasta ou aproxima, né? Muita gente acusa a tecnologia de nos afastarmos uns dos outros, de ficar todo mundo ali no seu celular, no seu computador, e não conversar mais, não interagir entre seres humanos. Mas também tem o outro lado, né? Tem o lado da conexão com as pessoas que estão, que antes eram inalcançáveis, estavam em outras cidades, outros países, e que era impensável há tempos atrás e hoje facilita muito. E agora eu vou mostrar uma imagem que o Rodrigo me roubou ela, hoje de manhã mostrou uma muito parecida. Que a gente fala sobre tecnologia digital, afasta ou aproxima? Será que é a tecnologia? Olha, não é a mesma, viu, Rodrigo? É um outro conceito que eu quero passar, mas a gente pode entender também, refletir sobre a questão de que talvez seja comportamento humano, independente do tipo de tecnologia que está sendo empregado, né? Beleza. O digital nos aproximou, inclusive, nesse auditório aqui, né? A maior parte do público aqui veio devido a nossas divulgações na internet, pelo meio digital. Quem é aqui que já conhecia o Refresher antes de vir aqui esse fim de semana? Olha aí, ó. Deve ter uns 40%, mais ou menos. E o restante deve ter conhecido via digital, ou contatos pessoais também. Ah, tá. Fala aí. Gente, perdão. No Instagram nós temos uma terceira pergunta referente ao talk do Léo e da Martinha. E a gente precisa dessa última resposta para fechar com chave de ouro e fazer o fechamento depois. Segue aí, Paulo. Perdão. Valeu. Beleza. Então vamos lá. A gente precisa de conexões, mas de conexões de qualidade. Não adianta ficar fazendo um monte de conexão que não nos leva para nada, tá? Eu vou fazer uma palestra bem rapidinha, não é palestra, é um bate-papo aqui rapidinho, porque eu sei que está calor, dá aquele sono, né? Então, precisamos de conexões de qualidade, não apenas conexões quantitativamente, né? Então, como atingir o consumidor de forma certeira em meio à enxurrada de mudanças? Esse vai ser o tema do meu papo aqui hoje. Vou falar sobre as 4 principais macro tendências em marketing e comunicação para os próximos anos. O Cassal falou também das tendências de interiores, né, das feiras e tudo mais. Eu vou falar sobre as tendências de marketing e comunicação. Primeira tendência, são 4 macro tendências. Primeira tendência, a efemeridade, né? Tanto foi falado aqui hoje dessa questão da agilidade, da mudança, da rapidez, o Léo falou muito também. Efemeridade. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles sem condições de ler ou escrever, mas sim aqueles incapazes de aprender, desaprender e reaprender. Essa é uma citação do Alvin Toffler, que é um escritor e futurista norte-americano, que ele é autor do livro A Terceira Onda, que é um livro que virou referência mundial sobre marketing e comunicação na era digital. O próprio Toffler ele afirma que as empresas devem atuar de forma efêmera, com flexibilidade e velocidade para perdurarem, né? É uma coisa um pouco contraditória, é um paradoxo, né? Que a gente tem que ser passageiro, tem que ser efêmero para ser duradouro.
Então a gente fica meio confuso, mas é exatamente isso aí mesmo. A gente tem que ser efêmero para ser perene. Muitas marcas estão ficando ultrapassadas e defasadas porque elas não estão agindo de maneira efêmera, não estão mudando com de acordo com as necessidades do mercado consumidor que está mudando tão rapidamente. Agora eu estou imitando o André aqui caminhando. Efemeridade na prática. Vou dar alguns exemplos. Eu acho que foi o Léo também que citou aqui sobre os stories, essa coisa tão rápida, essas mudanças que ficam de tempo escasso na internet. Os stories no Instagram são um exemplo, na prática, de efemeridade aplicada em um produto, né? No produto, no caso, o Instagram, uma funcionalidade que foi colocada ali, que é de uso temporário, mas para o Instagram ele traz mais perenidade, porque as pessoas gostam de usar, elas não querem mais se comprometer com uma coisa tão engessada, tão fixa. Pode parecer uma bobagem, o Instagram e tal, mas isso demonstra muito do comportamento do mercado consumidor hoje em dia. A gente tem que estar bem atento, sendo escritório de arquitetura, de design ou qualquer empresa que existe nesse mundo. Efemeridade na prática 2. Agora eu vou dar um exemplo bem legal, que é do mundo da moda. Antigamente, o mundo da moda tinha coleções, 2 coleções geralmente anuais, né? Primavera, verão e outono e inverno, né? Eu me lembro das propagandas que eu via na TV quando era pequeno. Digital. Agora, na era digital, como é que ficou? Houve uma proliferação do tal do fast fashion, né? A mulherada deve conhecer. Isso mudou o cenário do mercado de moda e o cenário do mercado em geral. Tá aí, ó. Estava fazendo o seu fast fashion e colocando em dia o seu armário, né? Fez marcas como Zara, Forever 21, H&M, Topshop, entre várias outras, né, virarem grandes referências, grandes potências mundiais. Não só na área de moda, mas também como modelo de negócio, como empresa mesmo. A Zara, o dono da Zara, se não me engano, é um dos homens mais ricos do mundo, né, o Ortega, espanhol. Ele é lá da Galícia, né, nem é um centro tão conhecido como um centro cultural e econômico. Ele está numa área meio que retirada dos grandes centros. É outra característica de uma empresa da era digital, né? Não depender tanto da geografia, da sua localização. Fator de sucesso da Zara: habilidade de incorporar na produção, né, nos seus processos produtivos, na empresa, o ritmo dos lançamentos dos estilistas, que, por sua vez, estão de acordo com a voracidade do desejo das consumidoras, que nesse caso a maior parte do público-alvo é feminino, apesar de ter também o público masculino, né? Então, a Zara desenvolveu um sistema, né, um modelo de trabalho para conseguir trabalhar nesse ritmo frenético e tirar proveito disso. Não só correr atrás, mas eles estão realmente fazendo a coisa mudar, criando tendência, aproveitando essa mudança de comportamento do mercado. Então, as lojas, olha só que legal, as lojas elas recebem 2 remessas de novas mercadorias por semana. 2 novas remessas de mercadoria por semana. E o truque deles, qual é a malandragem aí? Quantidade pequena, sem se comprometer com grandes estoques, e isso causa uma escassez proposital. O pessoal chega na loja, sabe que vai durar pouco tempo aquele estoque, que o estoque é pequeno, e que é uma moda efêmera, não usando esse termo, eu quero comprar uma moda efêmera. Mas o pessoal já tem esse costume, já tem esse comportamento, sabe que vai sair de linha e gera uma escassez de tempo e de quantidade também, igual a do Stories, né? Pode ser feito um paralelo com os Stories. Então, gera esse frenesi, né? Que legal. É como o Stories, a gente sabe que vai sair do ar, gera até uma certa... mexe um pouco com a vaidade, né? É como se fosse uma honra tu tá vendo um negócio que vai durar pouco tempo. Se tu sabe que vai ficar ali muito tempo, não é a mesma coisa. Eles têm também outras características muito fortes dessa macro tendência da efemeridade na era digital. Coleta de feedbacks dos clientes, né? Se uma peça é bem recebida ou se sugerem mudanças no modelo, a empresa pode ajustar a modelagem. E veja que eu estou falando de uma empresa de roupas, né? Eu não estou falando de uma startup, como o Rodrigo falou hoje de manhã, mas eles trabalham num modelo parecido com startups, né? É uma coisa frenética mesmo. Então, olha só, além de receber essas sugestões de mudanças, que é coletado esse feedback lá na ponta, lá onde é feita a venda, ela ajusta a modelagem e tem mais, mesmo que isso ocorra em outro continente,
As peças novas devem chegar em até 3 semanas. Se o cara lá, sei lá, na Austrália, na Oceania lá, pegou uns feedbacks e viu que vale a pena investir numa mudança em tal linha que eles lançaram, eles fazem essa mudança e a peça alterada está lá em 3 semanas. Beleza? Eu sei que isso foge um pouco do nosso mercado, né, de tudo que a gente estava falando aqui hoje, mas é um paralelo para a gente sair um pouco da bolha e pensar em negócios, não só na prática técnica, como profissionais técnicos, né, mas também pensar em modelos de negócio em forma de atuação profissional, que é um dos principais motes também aqui do Conexão Refresher. Tem um estudo do Jonah Berger, da Universidade da Pensilvânia, ele e vários outros, mas eu coloquei só o principal lá à cabeça. Ele investigou por que as coisas se tornam impopulares. Tá? Por que está acontecendo essa questão da efemeridade, das coisas, o pessoal já achar que isso aí não vale mais a pena, tão rápido, né? Gostar e desgostar. Eles descobriram nessa pesquisa que quanto mais veloz é a absorção de um produto cultural, mais rapidamente ele deixa de agradar, né? O que vem fácil, vai fácil, mais ou menos assim. E a gente pode chamar isso de latência cultural. É o tempo que dura essa absorção e depois o desgosto, né, por esse novo comportamento. E antigamente, a velocidade que as pessoas se moviam era a mesma velocidade que a informação viajava e se espalhava. Então, para a cultura se espalhar, ela dependia muito, novos comportamentos, novas informações, demoravam muito para se espalhar, porque dependia da pessoa. Primeiramente era caminhando, né? Quanto tempo demora para eu ir até outra cidade e passar uma informação, é o tempo dessa latência. Depois começaram a andar a cavalo, depois foi evoluindo as formas de transporte, e hoje em dia a gente passa uma informação quase que na velocidade da luz, na palma da mão, né? Na hora que a gente quer. Então, a latência cultural, hoje em dia, é muito, muito, infinitamente mais rápida. E isso gera esse tipo de comportamento como a efemeridade, né? É um sistema orgânico, as coisas vão acontecendo e se construindo sem muito planejamento, né? É como o André diz, né? Comportamento gera tendências. Multiplicidade, essa é a segunda macro tendência de marketing e comunicação na era digital. Na época pré-digital, a gente tinha algumas mídias aí, né? Revista, jornal, rádio, TV, outdoors. Então gerava até, era pouca opção, né? A gente tinha só essas opções para poder anunciar, para poder divulgar o nosso trabalho. Hoje em dia, na era digital, ou pós-digital, como já dizem alguns, como o Walter Longo, ele diz que a gente já está na era pós-digital, porque a gente já absorveu tanto, já está tão incorporado no nosso dia a dia, que a gente nem sente falta, nem acha que é uma novidade o digital, só sente falta quando ele falta, né? Como quando falta água, quando falta luz, falta eletricidade, aí que a gente vê, opa, está faltando luz aqui. E hoje em dia o digital está assim, a gente não fica surpreso que a gente está usando uma coisa digital, conectada, internet, etc. E nesse mundo existem novas mídias a cada dia, né? E as empresas, já foi falado aqui hoje, empresas, quando eu falo empresas, considerando também escritórios, nem que seja uma pessoa trabalhando sozinha lá no seu home office como autônomo, né? Sente uma dificuldade muito grande de gerar conteúdo, de gerenciar conteúdo, de mensurar as métricas, se saber se está fazendo aquilo bem ou se está fazendo aquilo mal, se vale a pena investir mais dinheiro ou não sabe mensurar direito, né? Responder comentários também, dá um trabalho danado, né? Isso quando tem comentários, porque uma das maiores dores, como também já foi falado aqui hoje, é a falta de engajamento, que as empresas principalmente sentem por essa questão de não ter uma conexão emocional como quando é uma pessoa que está falando. É mais difícil você conversar com um logotipo, né, com um CNPJ. Beleza, galera, atenção e engajamento, outra coisa que já foi falada, disso que dá a ser palestrante mais para o final, né? Atenção e engajamento são os maiores ativos, né? O consumidor ele espera que a empresa proporcione diversão e que o envolva, ele quer ser entretido com as mensagens. O consumidor está enjoado, nós somos consumidores e nós estamos enjoados, a gente quer tudo na hora e do jeito que a gente quer, não é mesmo? Então, para as empresas terem esse maior engajamento, a gente precisa, como os americanos dizem, amusement, né? A gente tem que entreter as pessoas. Conteúdos de qualidade, obviamente, né?
de interesse que gera um engajamento com o público. Um conteúdo que ajude, que conte histórias, né? Tem o marketing de conteúdo, que hoje em dia tanto se fala, né? O inbound marketing. As pessoas engajam com pessoas, como eu já falei. E o que as empresas podem fazer, se elas não querem ter um frontman lá, alguém que fique botando a cara a tapa lá na frente, elas pelo menos precisam humanizar esse relacionamento, deixar a coisa mais leve e não tão corporativa, aquela conversa sisuda, eu sou foda, eu sou uma empresa muito foda e não converso com mortais. Beleza? Coragem para investir no que não se compreende, nem terá que ser, olha ali, tem um erro, me confundi. Compreende bem, não, tá certo, eu que li errado, desculpa. Terá que ser mais frequente. Então, a gente tem que ter mais coragem para investir em coisas que a gente não entende muito bem, para testar. Né? Outra coisa que foi falada pelo Rodrigo aí, essa questão de testar, de validar, não só o Rodrigo, todo mundo falou um pouco disso, para ver se isso aí vai funcionar ou não, mesmo que possa dar errado, e se der errado, a gente pelo menos tem um aprendizado e vai iterando, vai repetindo esse ciclo. Né? Perceber se faz sentido na estratégia e usar e assumir riscos. Então, a questão é arriscar mesmo. Preocupação em errar leva à mesmice e aversão ao risco é igual à aversão à inovação. Então, a gente quer ficar ali muito tranquilo, muito seguro. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cultura muito assim, né, de só fazer quando tem certeza ou quando os outros já fizeram. A gente é meio cabeça fechada aqui. Né? Então, a gente acaba ficando um pouco mais na mesmice, né, do que alguns outros locais. Cada pessoa é uma mídia, um veículo de informação. Isso também é importante a gente estar sempre ligado. Cada pessoa, cada um de nós, hoje em dia tem um alcance de toda a sua rede de contatos, a questão das mídias sociais, etc, etc. Então, muitas vezes, melhor do que pegar alguém para ser seu representante, assim, é você saber divulgar a sua marca, representante que eu digo para ser a cara da sua empresa, seu garoto, propaganda, garota, é saber representar, fazer a sua marca ser divulgada pelos seus próprios clientes ou pelos fãs da sua marca, porque vai atingir muito mais pessoas de forma mais viral e exponencial, se você fizer um bom trabalho. Anos 90, um cliente satisfeito conta a sua experiência para 2 pessoas, e o insatisfeito reclama para 17. Né? Acho que todo mundo não, mas muita gente já ouviu esse papo aqui. E hoje em dia, imagina só, com 181 milhões de conectados no Brasil, será que é só 2 pessoas que a pessoa satisfeita conta? Será que são só 17 pessoas que ficam sabendo de algo ruim que ela está contando também? Terceira macrotendência. São 4 macrotendências que eu vou falar hoje aqui. Sincronicidade. Isso também tem a ver com tudo que foi falado aqui hoje. As pessoas não são, as pessoas estão. Hoje em dia, mais do que nunca. Né? Eu não sou isso para o resto da vida. A gente vai mudando, tem a ver também com a questão da efemeridade, a multiplicidade, tudo está junto. Adeus banco de dados, bem-vindo banco de fatos. Então é muito mais importante a gente prestar atenção e procurar conhecer o que está acontecendo na vida dos clientes, os fatos. Ter um banco de fatos é mais importante do que ter um banco de dados, lá onde tem o nome, telefone, o e-mail, o endereço, né, a classe social, talvez, a profissão, o sexo, onde mora. É muito mais importante você saber as crenças, as preferências, os momentos. E esses momentos, essas crenças vão mudando conforme passam os anos. As pessoas não são, as pessoas estão. Né? Por exemplo, a pessoa comprou um automóvel. Essa mulher comprou um automóvel, ela é mãe pela primeira vez? Ou será que ela se divorciou, voltou a morar sozinha, começou a praticar yoga, comprou um cachorro, descobriu que tem diabetes, virou vegetariana? Então as coisas vão mudando, e a abordagem que a gente tem que ter é diferente dependendo do tipo de produto que a gente vende. Mas, uma coisa como um projeto de arquitetura, você vai vender para todo tipo de pessoas. Então, você tem que analisar esse tipo de situação. Por exemplo, você pode pensar, eu tenho um nicho que é assim, assim, assim. Você tem o teu banco de dados, o teu cliente ideal. Tá, mas aquele cliente ele pode mudar, ele pode, como a gente fala aqui, descobriu que tem diabetes, faz dieta vegetariana. Isso influencia na sua conversa, na sua comunicação. A gente está falando de marketing e comunicação. Então, isso influencia na forma como você conversa com a pessoa, se comunica e faz o seu marketing. E hoje em dia existem novos recursos, né? Todo mundo aqui sabe, novas ferramentas digitais. E
os novos comportamentos também, além de termos novas ferramentas, a gente tem novos comportamentos dos consumidores, das pessoas em geral, nossos comportamentos, que permitem, essas ferramentas e esses comportamentos permitem descobrir o momento de cada consumidor. A gente pode ficar sabendo e oferecer um conteúdo de acordo, fazer uma oferta de acordo, né? A gente tem que ter essa sincronicidade, saber o que está se passando na vida do cliente para conseguir oferecer algo que faça sentido para ele. Isso é sincronicidade, é mais sutil, é mais pertinente, é mais agradável, é mais próximo da autenticidade de um contato pessoal. Eu estava falando aqui que as empresas, as marcas têm que ser mais humanizadas. Então, nada melhor do que ter algo que que é mais pessoal, quando você oferece algo mais pertinente, que vai colaborar com aquela pessoa, que faz mais sentido, e não é aquela propaganda jogada na cara, né, o marketing de interrupção, os anúncios, que não fazem sentido para a pessoa. Ferramentas aí, as clássicas, né, para quem faz anúncio, trabalha com marketing de conteúdo, conhece muito bem. Google e Facebook são as clássicas, mas existem muitas outras formas também. Tem aí Taboola, Outbrain e diversas outras formas de divulgar. Fora as mídias, né, como mídias de conteúdo como o YouTube, o Instagram, etc, etc, etc. Então, o Google e o Facebook, que são as maiores e mais conhecidas e mais utilizadas, elas nos permitem direcionar conteúdos da maneira mais sincrônica possível, de acordo com o comportamento do cliente na internet. Se ele está procurando alguma coisa no Google, com certeza tem um porquê de ele estar procurando, então a gente pode oferecer algo que seja sincrônico com isso. Por que nós, como arquitetos, como designers, como qualquer tipo de empresa que seja, indústria, não podemos trabalhar com esse... geralmente a gente fica olhando com os olhos assim, esses anúncios, essas coisas que aparecem, mas você pode estar também anunciando, você pode estar do outro lado e tirar proveito desse tipo de ferramenta que nos permite atingir as pessoas da melhor forma possível. Aquela questão dos cookies, né, que a gente acessa algum site e depois vai sendo perseguido pelos anúncios daquele site, etc. Agora, a macro tendência final que eu quero falar para vocês aqui é a tensionalidade. Essa aqui é muito bacana, de bater um papo sobre tensionalidade. O que é isso? O que é isso? Tensão é o que torna as pessoas, as histórias e as marcas mais interessantes. É algo que torna as pessoas e as marcas mais atrativas. Na era das distrações, quem recebe atenção é rei. Também já foi falado bastante aqui hoje, né? Na verdade, sempre foi, mas hoje a atenção está mais escassa e disputada, por causa desse monte de distrações que a gente tem. E para isso, nada melhor do que uma boa dose de tensão de personalidade. Essa tensão, ela pode ser tanto de uma marca, como de uma pessoa. É a distância, agora sim, o que é a tensão? É a distância entre a visão que eu tenho de uma pessoa, ou de uma marca, o que eu acho daquela marca, o que eu acho daquela pessoa, né? A distância disso, do que ela faz para me surpreender, o que ela faz para me marcar, o que ela faz para me tocar e para que eu lembre dela. Quando bem usada, a tensão quebra a previsibilidade e seduz o consumidor, que fica mais atento, mais engajado, mais apaixonado. É uma coisa diferente e só sendo diferente você consegue se destacar. E não é novo, né? A tensão de personalidade não é nada novo, é uma coisa que já existe e não é coisa do marketing, né? Existem pessoas marcantes e essas pessoas geralmente apresentam uma alta tensão de personalidade. São pessoas de alta tensão, literalmente falando. Exemplos aí, ó. Os clássicos também. Marilyn Monroe, que ela é sedutora e também é inocente. Ela passa esse tipo de contradição, digamos assim, que isso é a tal da tensão que eu falo. O Steve Jobs, que era conhecido por ser tirano, mas também por ser genial. É um cara muito genial, mas ele era tirano. Isso acaba gerando atração para a personalidade dele, né? Muita gente pode achar ruim, mas chama atenção. Lady Di era uma plebeia da família real, que entrou na família real, então gerava esses opostos, né? Que acaba gerando uma personalidade atraente aos olhos dos seres humanos, digamos assim. A gente tem essa ferramenta que é o Brand Density, né? A atenção da marca dessa agência americana, a Young Rubicon. E eles fizeram esse círculo aqui, parece aqui um alvo, né? Como é que eles calculam a atenção? Quanto mais aberto, depois eu vou mostrar um outro gráfico que dá para entender melhor. Se eu tenho uma marca aqui, ó, deixa eu ver se funciona esse negócio aqui.
Ó, a minha marca é honesta, mas é inteligente. Ela está fazendo aqui um ângulo, ó, se eu fizer um risco aqui, está fazendo um ângulo de 180 graus. Se o ângulo está aberto mais próximo de 180 graus, quer dizer que a tensão é grande, então a chance de chamar a atenção e de ter mais engajamento do público é maior. Outro exemplo, é uma empresa amigável e sólida. Também, 180 graus. Se ela é preocupada com os clientes e sincera, é uma coisa, tudo bem, são características boas, mas ela é meio sem sal, né? Ela não tem alguma coisa que gera essa tensão, essa curiosidade nas pessoas. Beleza, vamos seguir aqui. Ó. Aqui é só para exemplificar alta tensão. Quanto maior ângulo, maior a tensão. Depois a gente pode mandar essa ferramenta, é só procurar também na internet que vocês vão achar. Baixa tensão é o menor ângulo, como eu estava falando. Ó. Dimensões complementares da imagem de marca apresentam tensão com menor potencial. Um exemplo de marca, vou passar umas marcas. Falei da Marilyn, do Steve Jobs, né? Está sempre com a orelha quente o Steve Jobs, que todo mundo fala dele. Vou falar de algumas marcas também. Land Rover, robusta, mas luxuosa. É uma marca atraente, né? Não dá para negar. A IKEA, dando outros exemplos aqui. A IKEA, design de qualidade a um preço acessível. É uma coisa meio contraditória, né? E gera atratividade. Nike, dar poder a pessoas comuns. Né? Eles fazem aquele marketing, aquelas propagandas também, sempre mostrando pessoas comuns tendo atuação de atleta olímpico. Né? Eles nunca focam no produto, eles focam nessa sensação de ser o campeão e de ter esse poder, porque está usando Nike. Né? A Apple ela passa o ar de inteligente e sexy. Né? Os nerds gostam da Apple, e as pessoas que querem também status ou querem mostrar que são... Eles gostam dessa imagem de sexy, porque dizem que as pessoas buscam nas marcas o espelho do que elas querem passar para o mundo, do tipo de personalidade que eles querem passar para o mundo. Então, se a pessoa compra um Land Rover, a pessoa gosta de mostrar que é robusta e luxuosa, alguma coisa nesse sentido. Havaianas, essa é clássica também, né? Conforto e estilo. É uma coisa descontraída, leve, mas é estilosa. Pelo menos é isso que eles, depois de uma grande mudança de posicionamento que eles tiveram há muito tempo atrás, uma vez era chinelo de pedreiro só, né? Com o prego embaixo. Sem tensão, não há atenção. Né? Resumindo tudo que a gente falou aqui hoje, tudo fica morno e em comunicação, sem atenção, não há nada. Só para finalizar aqui umas diquinhas finais, que também tudo já foi falado aqui, né? Foco no futuro, farol alto nas tendências. Por que farol alto? Porque geralmente, se a gente está andando numa estrada, fazendo uma analogia aqui, está andando numa estrada escura, cheia de curvas, e a gente fica olhando só para as pendências, né, com P do dia a dia, fazendo as coisas corriqueiras do dia a dia, é como se a gente estivesse andando numa estrada cheia de curvas no escuro, com o farol baixo, né? Só resolvendo pendências, só apagando incêndio, só no operacional. Quando a gente acende o farol alto, com esse foco no futuro, que foi tão falado hoje também, a gente começa a enxergar mais a pé lá na frente, e a gente começa a poder andar mais rápido, saber o que está fazendo, ter objetivos mais delineados, entender o que está acontecendo lá na frente. Então, o que eu quero dizer é a gente parar e realmente analisar, e a eventos como esse, analisar o que pode acontecer de acordo com o que já está acontecendo. Né? Alma digital, isso eu nem preciso explicar muito. Né? Quando eu digo alma digital, não é só criar uma fanpage no Facebook, mas é realmente abraçar esse mundo digital e esse tipo de comportamento que a era digital nos trouxe. Diálogo e não monólogo, isso é muito importante, né? Essas novas mídias nos permitem conversar com os clientes, né? Por exemplo, a Zara aí. Eu não sei, mas eu acho que a Zara, muito dos feedbacks eles devem buscar até mesmo nas mídias sociais, e não só lá com os vendedores, lá na ponta, né? Então, a gente conversar com o cliente e ter esse feedback, não simplesmente querer impor tudo que a gente acha que é o certo. Marketing de conteúdo e não de interrupção. Isso eu já falei também. Então, apesar do frio na barriga, nós somos privilegiados por estar vivendo essa transição de era. A gente já está nessa transição de era. Na verdade, já mudamos de era.
mas ainda está se acostumando, ainda tem muita coisa que está vinculada ao passado, o nosso comportamento principalmente. A gente fica com certas inseguranças, não sabe bem o que fazer. Mas eu, particularmente, estou muito empolgado de estar vivendo nessa era e acredito que a maioria de vocês também, né? Quem quiser conversar comigo, é só mandar um e-mail aí, paulo@refresher.com.br. E agora vai rolar uma interação aí que o André vai explicar. Muito obrigado, galera. Um abraço. Até mais.